não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero falar para vocês que lá na nossa comunidade aqui do YouTube tem todos os links para quem quer adquirir esses livros, tranquilo? A gente deixa tudo lá para vocês, só clicar no link e adquirir o livro. Tem alguns desses livros que a gente tem ele PDF, está lá na nossa comunidade do Telegram. O link está aqui na descrição do vídeo e todas as nossas redes sociais também. Então segue a gente nas redes sociais, se inscreva no canal, comente, compartilhe, curta, que isso é muito importante para a gente. E quem puder, apoie o nosso canal. Os links estão aí na descrição. Tem apoio, tem vaquinha, tem a nossa conta aí, tranquilo? Então é isso aí, fique com o vídeo. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Eu dei uma ideia geral da estrutura da obra do Mário Ferreira dos Santos, tentei delinear a forma da vocação filosófica do Mário Ferreira dos Santos, que faz dele eminentemente não só um platônico, mas, no meu entender, o maior dos platônicos que existiram ao longo de toda a história. Não há nenhum, de fato, que se compare. Dizer que ele é um platônico é também demarcar, vamos dizer, a diferença que me separa dele. Não divergência, mas diferença. Diferença aqui é menos do conteúdo das nossas filosofias respectivas, mas da direção geral que nós tomamos. A grande ambição do Mário foi construir o grande sistema que ele, no fim, chamou primeiro de filosofia concreta e depois de Mathesis Megisti, o ensinamento supremo, que é uma série de leis ontológicas cuja estrutura é idêntica à da simples série dos números, lei número 1, número 2, porque ele entende os números não apenas como expressões da quantidade, mas como, obviamente, eles são também formas lógicas, pelo fato de que qualquer quantidade de elementos, dependendo de qual seja essa quantidade, só demarca um conjunto de propriedades internas dessa quantidade, como, por exemplo, o fato de que 3 pontos, se não são dispostos em linha, formam um triângulo, e daí se seguem todas as propriedades do triângulo que são estudadas na trigonometria, e não há como isso não acontecer. Então, partindo da ideia de que os números são formas lógicas, ele transpõe isso para a ideia de que estas formas lógicas expressam também a estrutura dos objetos que possam ser descritos por um certo número de elementos, ou seja, por uma quantidade, na medida que a forma de um ente qualquer possa ser descrita matematicamente, esse objeto estará sujeito às várias leis que são expressas por esse número e que possam ser deduzidas de dentro desse número. E daí ele extrai nos seus livros finais as várias, o que ele chama de leis eternas. Eu acho que a demonstração que ele dá disso é inteiramente irrefutável, não há como dizer que não, porém eu devo protestar contra um indivíduo que disse que a obra do Mário é como a do Raimundo Lúlio, similar à da Ars Magna do Raimundo Lúlio, que, mediante uma combinação de alguns conceitos e princípios básicos, pretende, em última análise, obter a resposta a todas as perguntas filosóficas possíveis. Essa não é de maneira alguma a ambição do Mário, mesmo porque essas leis eternas estão colocadas no mais alto nível de abstração e delas você não pode deduzir nada a respeito de nenhum objeto singular. Por exemplo, você conhecer a forma de um objeto singular só tem um jeito, é pela experiência desse objeto. Nós sabemos que um urso tem forma de urso e a minhoca tem forma de minhoca, não porque nós deduzimos isso das leis eternas, mas porque nós observamos. Em seguida, podemos inserir isso dentro do quadro das leis eternas e tirar uma série de conclusões sobre aspectos necessários e propriedades necessárias do ente assim descrito, seja ele um urso, uma minhoca, uma figura geométrica, a constituição de um país, uma situação econômica, etc, etc. Mas as leis eternas jamais dão por si a solução de qualquer problema que seja. Isso, então,
E fica aí, onde brevemente descrita a vocação filosófica do Mário Ferreira dos Santos. Eu tenho a impressão que, tendo em vista essa vocação, a unidade da obra dele começa a aparecer de uma maneira muito mais nítida, mais nítida até do que aquilo que o modo como eu a descrevi no prefácio do livro A Sabedoria das Leis Eternas, onde eu confesso que eu fui ajudado e descobri essa estrutura da enciclopédia, do que ele chamou Enciclopédia das Ciências Filosóficas, que é a sua obra final, não por uma dedução que eu tenha feito, mas simplesmente porque encontrei entre os escritos dele um papelzinho com os títulos dos 10 livros finais. Estou observando que ele tinha feito uma série de 10 livros no início, né, que começa com filosofia e cosmovisão, teológica e dialética, etc, etc. E a ordem desses livros imita, por assim dizer, a estrutura lógica de cada um dos números que definem os vários volumes. Unidade, dualidade, trindade, etc, etc. E ele fez uma lista dos 10 livros que ele pretendia escrever no final, e que acabou escrevendo mesmo. Essa é uma característica da obra do Mário, que ele escreveu tudo o que ele prometeu escrever, com uma ou duas exceções. Entre os livros que ele planejava, só um ou dois não foram feitos. E esses 10 livros finais foram feitos. Ele, em vida, publicou apenas 3. Eu publiquei mais um, que é A Sabedoria das Leis Eternas. Em seguida tem outros. Tratado de Esquematologia, Teoria das Ascensões, etc, etc. E termina um volume final chamado Deus, que seria um livro de grandes proporções, no qual ele aproveitaria, inclusive, parte de um livro escrito muito antes dele ter a intuição da filosofia concreta, que se chama Teses da Existência e Inexistência de Deus, que ele publicou sob o pseudônimo de Charles Duclos. Charles Duclos é um personagem histórico muito anterior, que evidentemente não pode ter escrito esse livro. O livro é do Mário Ferreira. Ele escreveu vários livros com pseudônimo no início da sua carreira. Eu também enfatizo, e nunca será demais enfatizar, a diferença entre os livros da primeira fase do Mário e os livros que ele escreveu após ter tido a intuição da filosofia concreta. Os familiares dele me contaram que ele estava fazendo uma conferência e de repente ele parou a conferência e disse: espera aí, eu preciso ir para casa escrever um negócio que eu tive uma ideia. A ideia era a Enciclopédia das Ciências Filosóficas inteira. E na primeira fase existe o Mário muito mais literato do que nós veremos depois. Os textos são mais caprichados, mais elegantes, tem alguma pretensão literária que os livros da fase final não têm de maneira alguma. Mesmo porque, insisto nisto, todos eles foram feitos a partir de gravações transcritas, seja gravações de aulas, seja gravações feitas em casa. Ele tinha um imenso gravador com aquelas fitas de 30 centímetros de diâmetro, e aquilo era transcrito ou pela esposa, ou pela filha, ou por qualquer outra pessoa, e em seguida ele fazia uma correção superficial e mandava para a gráfica, na esperança, dizia ele, de que depois da sua morte viria alguém consertar o estado editoral desses textos, obrigação da qual a chamada Realizações fugiu cobardemente, publicando os livros apenas no estado em que estavam na última edição feita em vida do autor. Critério que, para outros escritores, é perfeitamente válido, supondo-se que o escritor trabalhou os seus textos até um estágio que ele considerou final, ou imelhorável, pelo menos em vida dele, de modo que a obra literária adquire uma forma final, e ela, na verdade, a obra literária é essa forma final, ela não é outra coisa. Quer dizer, você, para compreender uma peça de Shakespeare, você não precisa saber as edições anteriores, supondo que a última é a expressão final da vontade do autor. Mas no caso do Mário, ele mesmo deixou claro que o estado em que estavam os seus textos, mesmo nas suas últimas edições, não era o estado final ideal. Ele disse que precisaria ser alcançado depois da sua morte. Ele tinha uma grave doença cardíaca, era um homem enorme, do tamanho dessa mesa, e tinha esse problema cardíaco. Ele sabia que não ia durar muito e, de fato, morreu prematuramente aos 61 anos. Então, isso quer dizer que os textos do Mário, além da sua dificuldade, da dificuldade intrínseca do assunto, além
do pesado vocabulário escolástico que ele usa. E, quer dizer, além da meticulosidade das suas demonstrações, que às vezes chegam até a ser um pouco sufocantes, ainda tem o problema de que os textos estão muito mal preparados, os textos não estão terminados. Todos eles devem ser considerados apenas rascunhos, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Isso, por exemplo, as obras de Jacob Böhme são a mesma coisa, mas no caso do Jacob Böhme era um analfabeto, um semi-analfabeto pelo menos, e os textos dele estão num estado muito ruim, mas ao mesmo tempo são textos fundamentais da filosofia. Jacob Böhme nunca aprendeu a ler completamente, né? Agora, o incrível é que ele recebia visitas de um anjo e o anjo lhe ensinava certas coisas, de modo que ele, sem nunca ter estudado nada, ele sabia os nomes gregos das plantas, por exemplo, né? Claro que o valor filosófico das obras do Böhme é inegável, mas alguém teve que consertar os textos de alguma maneira, tá certo? Então, quando esses dias a Realizações tem publicado alguns facsímiles de originais do Mário Ferreira com muitas correções. E a tese deles é a seguinte: está vendo? O Mário escrevia pessoalmente e ele corrigiu, fez uma correção meticulosa. Só que esses originais que eles mostram são de 1940. E eu estou me referindo às obras da fase final. Quem quer que leia os primeiros livros do Mário e as da fase final verá um contraste. Primeiro, a qualidade literária caiu formidavelmente e a importância filosófica aumentou infinitamente. É isso? Muitos dos livros dele, como aquele Assim Deus Falou aos Homens, e até os livros que ele escreveu sobre Nietzsche, né? O Homem que Nasceu Póstumo, e os comentários a Assim Falou Zaratustra, comentário e tradução, você vê que ali há uma inteligência que está em elaboração, buscando a sua forma, mas que de fato só a encontra no momento em que ele decide escrever a enciclopédia. Quer dizer, a simples decisão de escrever uma obra magna em 50 e tantos volumes, né, e dar a sua parte final o título de Mathesis Megiste, já é suficiente para mostrar que no início desse trabalho o Mário fez alguma descoberta muito importante e encontrou a forma da sua vocação, finalmente a forma da sua vocação filosófica. Isso não é, vamos dizer, uma grande novidade, porque filosofia não é coisa para jovens. Filosofia é uma coisa que você treina a vida inteira, mas que você só chega à maturidade entre os 50 e 60. As grandes obras de filosofia foram todas escritas por homens maduros, não por jovens. Quando aparece uma vocação jovem, como a do Schelling, o preço é altíssimo, porque Schelling teve que refazer 4 vezes a sua filosofia, até chegar a acertar a mão apenas nos 2 livros finais, Filosofia da Mitologia e Filosofia da Revelação. Após ter sido até um filósofo da moda, ele fez um sucesso enorme no início da carreira, tá certo? E deve ter lamentado isso, porque o que ele disse não era exatamente o que ele queria dizer. Ou seja, aquelas ideias estavam em formação quase no subconsciente, né? E só vem à tona muito, muito mais tarde. Isso tudo é bastante normal, né? E, portanto, não há nada de estranho que o Mário só tenha acertado a mão a partir do ano de 1954, onde ele tinha 47 anos de idade. É uma boa idade para chegar à maturidade filosófica, né? Então, em geral, Ortega y Gasset diz, o filósofo tem as suas primeiras e vagas intuições por volta dos 26, 27, 28 anos. Né? Mas isso não quer dizer que ele tenha posse da sua filosofia ainda, né? Em seguida, ele tem que compreender aquilo que ele intuiu, compreender o que apreendeu, né? Até chegar ao ponto de ter a plena expressão verbal. Plena expressão verbal que o Mário jamais alcançou. Se ele tivesse alcançado, então os livros da fase final teriam o mesmo valor literário de algumas obras da primeira fase, né? Você vê que na primeira fase, o Mário caía naquela classificação que a USP chamava de beletrista. O pessoal da USP dava aquela formação
filológica, uma formação inteiramente baseada na leitura e análise de textos clássicos da filosofia, e eles dividiam os pensadores em filósofos profissionais, que eram eles mesmos, e beletristas, que eram os outros, supondo que eram autores não tão filosóficos como literários, uma espécie de um pensamento literário, frouxo, sem a exigência da demonstração, etc, etc. E vamos dizer que até o início da primeira série da enciclopédia, o Mário era realmente um beletrista. Os livros dele estão cheios de ideias, mas é só a partir daí que ele assume o dever da demonstração. Tá certo? Então, suplantando nisso infinitamente o que o pessoal da USP poderia imaginar em matéria de rigor filosófico. Né? E, na verdade, o rigor filosófico deles era apenas o rigor da análise textual, que era muito bem feitinha, sem sombra de dúvida, né? Mas que não constitui filosofia ainda. Né? E o Paulo Arantes, no livro Um Departamento Francês de Ultramar, confessa que a USP, suas várias décadas de existência, a USP foi fundada em 1940 e pouco, não produziu nenhum filósofo, mas diz ele, mas produziu alguns excelentes historiadores da filosofia. Eu não vi nenhum. Você não tem uma única história da filosofia no Brasil digna de comparação com os clássicos da história da filosofia, como Emile Breillat, Eduard Zeller, né? Gompertz, Friedrich Schubert, nada, não tem nada disso aí. Portanto, o que você tem são algumas obras parciais, estudos históricos parciais, muito bem feitinhos, dos quais o melhor, sem dúvida, é o do Lívio Teixeira, Ensaio sobre a Moral de Descartes, que foi feito logo no início da USP, e depois não saiu nada que se ombreasse com os clássicos da história da filosofia. Eu faço uma exceção para os livros do Rubens Rodrigues Torres sobre Schelling, que esse era realmente um estudioso muito sério. Era ou é, não sei se ele está vivo ainda. Mas isso aí é tudo. Se você pegar o que a USP produziu, tem umas especulações muito esquisitas do José Arthur Janotti sobre a dialética do trabalho em Karl Marx. Eu não sei, até hoje não sei onde ele pretendia chegar com isso. E tem a tese da Marlene Chauí sobre Spinoza, que é um negócio absolutamente descosido, são 1000 páginas caóticas, ela começa uma coisa, depois parte para outra, até hoje não sei onde ela queria chegar com isso. Queria somente demonstrar força. Olha, eu sou capaz de fazer um livro de 1000 páginas. O único sujeito no universo que leu esse livro fui eu. Nem a mãe dela leu. Eu sei porque eu conheço a mãe dela. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.